O primeiro erro está na proporção, na quantidade dos ingredientes adicionados à massa. Se eu tenho uma massa mais líquida, com uma menor quantidade de farinhas, eu posso ter um bolo solado porque eu não vou ter estrutura suficiente para suportar o crescimento, o peso da massa e o meu bolo vai colapsar. Então, a quantidade de líquidos interfere na qualidade do seu bolo. As receitas sem glúten, elas levam um pouco mais de líquido por conta dos tipos de farinhas. Então, a depender do mix de farinhas utilizado, eu vou ter uma quantidade maior ou menor de líquidos. Porém, essa quantidade maior não significa muito líquido. Então, eu tenho que colocar apenas a quantidade suficiente para aquele tipo de mix de farinhas que eu estou utilizando. Então, se eu tenho um mix mais integral, por exemplo, eu vou precisar de uma quantidade maior de líquidos, mas somente o necessário para aqueles tipos de farinhas. Eu não posso colocar muito líquido, porque senão a massa vai ficar sem estrutura para o crescimento dentro do forno. Assim como a quantidade de gorduras. Se eu tenho uma quantidade maior de gorduras na massa, eu posso ter esse colapso, porque ela não vai ter estrutura, e também porque as farinhas sem glúten, elas suportam um certo limite de gorduras adicionados a ela. Por exemplo, a farinha de trigo, ela suporta uma quantidade maior de gordura, mas as farinhas sem glúten não. Então, coloque somente aquela quantidade de gorduras que foi pedida na receita. A quantidade limite você só vai saber testando as massas. Então, você vai balanceando a quantidade de ingredientes e adicionando mais ou menos gorduras. Quando você chegar num ponto que o seu bolo já está mais gorduroso, mais embatumadinho, você vai perceber que você deve parar de colocar gordura. Então, é muito no teste, é muito na prática que você vai saber qual é o limite de gorduras limite de gordura para determinada massa, tudo bem? Mas saiba que a quantidade de gorduras em excesso pode fazer com que seu bolo sole.